Mas o serviço que a gente fazia era uma espécie de um serviço terceirizado da ESPN, era um serviço internacional da ESPN, com transmissão para o Brasil, o serviço em português, com transmissão para o resto da América Latina em espanhol, em inglês para fora dos Estados Unidos e em chinês, em cantonês e em mandarim para a China. O cantonês e o mandarim acabou indo embora para Singapura num determinado momento e ficou só o inglês, o português e o espanhol na sede da ESPN. E a gente acabou sendo englobado pela própria ESPN, passamos a ser empregados da ABC, né, que era Disney, ABC e ESPN, né, que eram os donos. Né? E aí foi, de 97 em diante eu já estava morando perto da ESPN. E aí os filhos nascem em 99 e 2001 nos Estados Unidos. E começou com basquete? Eu comecei, na verdade, sim, com basquete também, em várias áreas. A gente fazia um jornal, que era um jornal que vinha de Londres, que era o Sports Center, não um americano, né, o Sports Center tradicional deles, mas também tinha o mesmo nome, mas ele era produzido em Londres, era mandado pra gente, e a gente tinha um script em inglês, a gente recebia as imagens, a gente traduzia e fazia ao vivo a transmissão lendo o script, passava do script do inglês para português, fazia isso, era dividido em 2 pessoas, tipo, a gente fazia, era meia hora de programa, ou então você fazia alguns outros programas, assim, tipo, highlights do campeonato italiano, ou então, às vezes, tinham jogos, né? Campeonato espanhol, campeonato Major League Soccer, o que fosse, né? Enfim, vários campos. E no basquete, eu comecei como comentarista. Porque quem estava narrando basquete na época era o Ivan Zimmerman e o André José Adler. O André que já se foi, o Ivan voltou para o Brasil depois. E aí aos pouquinhos eu comecei, e aí aos pouquinhos eu fui. Mas você já entendia do jogo? Ah, não. Você morava lá, eu morava em Nova York desde 90, né? Então... Você ia para os Knicks? Eu gostava do Knicks por morar em Nova York. E acompanhei toda aquela época de ouro do Michael Jordan e do Knicks chegando na final em 94. Caraca, é mesmo? Imagina, 94 o Knicks na final contra o Houston, né? Loucura total. Ainda não trabalhava na ESPN nessa época. Então... Chegou aí algum jogo? Cara, antes de eu trabalhar na ESPN, a minha mulher conseguiu um jogo do Chicago Bulls contra o Knicks em 93, mas sem o Michael Jordan, porque o Michael Jordan já tinha parado de jogar, no Madison Square Garden, mas eu não consegui, ela me falou assim em cima da hora, eu já estava trabalhando, não tinha como ir, ela conseguiu entrar e tal. Quando o Brasil foi fazer uma série de amistosos antes da Olimpíada de 2012, em Washington, a gente fez uma transmissão ali, do lado da quadra. Brasil e Estados Unidos, um jogo memorável, que o Brasil vence o primeiro tempo dos Estados Unidos. Na época do Oscar? Não é época do Oscar, não. Na época do Leandrinho, na época do Alex. Já aqui, mas pra cá. Sim, 2012. Amistosos antes das Olimpíadas. Né? E, com Obama no ginásio e tal, aquelas coisas. Mas enfim, aí a partir daí a gente... O início que você estava falando, você começou no basquete, comecei como comentarista. E depois como comentarista de futebol também. Naquela época a gente tinha o Flávio Pereira, que narrava o futebol, o Lívio Reis, era um dos grandes narradores de futebol, que infelizmente acabou indo para um outro lado, acabou saindo da ESPN, cara era muito bom, muito bom. E tinha o Ivan, que fazia as narrações também. E, enfim, a gente fazia várias coberturas da Liga dos Campeões, né? Porque o bacana da ESPN naquela época, que é algo hoje em dia é praticamente impossível de você ter, é você imaginar que uma televisão tinha os direitos de fazer transmissão para o Brasil de esporte da todas as 4 grandes ligas americanas, né? O futebol americano, o hóquei sobre gelo, o basquete e o beisebol. As 4. Você tinha transmissão exclusiva da ESPN para o Brasil. Além disso, a gente tinha a Major League Soccer, o Campeonato Italiano, o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da UEFA, o Campeonato Escocês, o Campeonato Holandês, e alguns jogos dos campeonatos brasileiros também, que você fazia os melhores momentos, essas coisas. Cara, era uma coisa maravilhosa, cara. O dia inteiro de transmissão com muita qualidade. Era muita coisa. Era Liga dos Campeões, quarta, sexta, quinta, Campeonato Espanhol sábado e domingo, Campeonato Italiano de manhã, Barcelona e Real Madrid, com tudo, com Kluivert, Ronaldo. Cara, era bizarro. O Clodoaldo falou aqui, Clodoaldo Vanucci, assisti muitos primórdios da Champions na ESPN Internacional com a narração do Rob Porto para o Brasil.